Olá, meu nome é Mars e seja bem-vindo ao meu canal. Como talvez dê pra perceber, eu estou começando. A filmagem não vai ser das melhores, o áudio talvez não seja das melhores. Olha, com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. E é exatamente por isso que o seu comentário, a sua inscrição vai ajudar muito. Eu tô aceitando todos os tipos de sugestão, porque, obviamente, essa é uma das primeiras vezes que eu estou fazendo isso. Eu já gravei alguns outros vídeos que eu não sei nem se eu vou ter coragem de digitar, pra ser sincera. Então, talvez esse seja o primeiro, talvez esse não seja. De qualquer forma, hoje eu vim falar das minhas leituras de janeiro. Como dá pra ver no título, esse foi um mês muito diferente e importante pra mim. Foi o mês que eu comecei a gravar, então aí já tá uma das importâncias. No ano passado, de 2021, eu li acho que umas 3.000 páginas o ano inteiro. E esse ano eu já li mais de 1.000 páginas, então é a evolução do personagem, né? Como eu tô começando também e ninguém me conhece, eu acho que é bom eu explicar um pouquinho sobre mim. Eu tenho 25 anos, agora em 2022, pelo menos até o dia 31 de outubro, que é quando eu faço o aniversário, então eu sou escorpiana, com um ascendente em Sagitário, pra dar uma melhorada, e aí a lua em Câncer pra dar uma piorada. Isso pra quem gosta de signo. Quanto às leituras, meus gêneros favoritos são a ficção científica, a fantasia, o terror, suspense, mistério, livros de detetive. E os gêneros que eu não leio tanto assim, mas eu tô muito ansiosa para ler cada vez mais, é o drama, o romance, também a não ficção. Embora eu goste muito de fantasia, eu percebi, principalmente depois do começo da pandemia, que muitas das minhas leituras ainda estavam ali muito no raso, muito no senso comum, assim como todo mundo nos anos 2000, eu li Harry Potter, eu li Percy Jackson. Eu comecei a escrever por causa de Percy Jackson, inclusive, fazendo fanfics. Se alguém dessa época do Orkut, por favor, deixa um comentário aí. E eu percebi que eu nunca fui muito além disso. Embora eu goste muito do gênero, eu nunca saí procurando outras formas de se escrever fantasia. E eu tô procurando cada vez mais isso, mas também, ao mesmo tempo, eu quero conhecer um pouquinho melhor os clássicos. Eu fiquei sabendo deste livro, Fantastes. Opa, tava ao contrário. Deste livro, Fantastes, do George MacDonald. Ele é muito conhecido como o pai da fantasia moderna e por ter inspirado C.S. Lewis e o Tolkien, e também Peter Pan, Alice no País das Maravilhas. Essa edição aqui eu vou tirar da jaquetinha e mostrar pra você. Não sei se chama isso de jaqueta também, né? Porque é mais um suéter do que uma jaqueta, sei lá. Mas ela é muito linda. Ela é assim por dentro. Ela tem umas ilustrações. O nome da editora é Thomas Nelson Brasil, eu não conhecia antes dessa edição. Então, como eu comentei, eu fui atrás desse livro aqui pra me aprofundar um pouquinho mais nas raízes da fantasia e até pra entender também o que inspirou O Senhor dos Anéis, que é a minha leitura atual. Pra explicar um pouquinho da história, que a gente segue o jovem Anodos, então ele descobre esse mundo das fadas e a gente acompanha a aventura dele pelo mundo das fadas. É muito como um conto de fadas realmente, em que o personagem vai andando meio sem rumo, conhecendo personagens ao longo do caminho, personagens que às vezes não vão aparecer de novo, eles estão ali só para uma aventura não muito relacionada, mas que vai impulsionando ele para algum caminho, e alguns outros personagens que vão aparecer mais vezes. Ele traz algumas coisas diferentes, de construção de mundo mesmo, partes que eu fiquei muito interessada, principalmente mais pro início. Ele traz sobre as fadas mesmo, sobre aquele mundo. Ele fala sobre a relação com as árvores, como seres muito antigos, muito misteriosos, que realmente chegou a me dar um medo, assim. Venda das lojas. Eu li esse livro com a minha namorada e a gente tava curtindo ainda, até chegar mais ou menos ali no 40%. Mas chega um momento que realmente essa estrutura fica repetitiva e cansativa, como eu já esperava que fosse ser mesmo. Acho que a minha maior decepção foi não ter encontrado tanto desenvolvimento de mundo, tantas características sobre o mundo das fadas quanto a gente tinha no início. Esse livro, se eu tivesse uma escala de cabeça para entretenimento, eu colocaria ele na segunda posição ali, então ele não vai ser tanto pro entretenimento, ele vai ser mais uma coisa mais cabeça, porque enquanto as ações estão acontecendo, o personagem tá filosofando, o personagem narrador, no caso. William, é verdade que lamentar uma dor passada no presente é como criar outra dor e sofrer novamente? Muitas vezes vai ficar difícil de entender o que tá acontecendo na cena, porque ele tá perdendo muito tempo ali filosofando, falando sobre a vida dele, falando sobre o amor dele, então ele dá muitos rodeios nesse sentido. Eu recomendo esse livro pra quem tá buscando
mais referências, talvez alguém que escreva fantasia, ou que gosta muito do Tolkien, do C.S. Lewis, para quem gosta de estudar mesmo, ou quem gosta de contos de fada. E aí, a forma como eu recomendo ler esse livro é mais como eu estava lendo no começo. 1 ou 2 capítulos, ler um dia, passar uma semana, ler outro. Uma coisa mais esporádica, mais entre leituras, para também dar um tempo de você filosofar junto com o narrador. Eu dei 2 estrelas, mas eu acho que é um pouquinho injusto também de dar estrelas para um livro tão antigo, quando o meu propósito realmente não era me entreter, né? E estrelas para mim é mais sobre o quanto eu me entreti lendo. E eu vou ler um trecho em voz alta que eu gostei para ficar mais claro assim o tipo da escrita, para vocês conseguirem visualizar melhor. Passei por sonhos de indescritível alegria, fruto de amizades restauradas, de abraços revividos, de um amor eterno, de rostos há muito tempo desaparecidos, embora afirmassem com um sorriso nos lábios que jamais o fariam, de perdões implorados e concedidos com tamanha expressão de amor que quase senti alegria em ter pecado. Assim passei por esse magnífico crepúsculo. Para a alegria do meu coração, despertei com o sentimento de ter sido beijado e amado, e descobri que meu barco estava flutuando, sem avançar, junto à costa coberta de grama de uma pequena ilha. Eu demorei um tempinho para ler esse livro, na verdade eu comecei ele em 2021 e só fui terminar agora no início de 2022. A leitura começou agradável e foi ficando cada vez mais repetitiva e eu fui com mais sede ao pote de terminar realmente, para também poder seguir em frente e agora ler O Senhor dos Anéis. A minha segunda leitura, entretanto, vai complicar um pouquinho a minha leitura de Senhor dos Anéis e eu já vou explicar por quê. O segundo livro que eu li este mês foi dentro deste calhamaço, mas não foi esse calhamaço inteiro. E eu não li isso aqui inteiro porque, na verdade, essa edição aqui é a série completa de Earthsea, da Ursula K. Le Guin. É uma edição belíssima em inglês que eu ganhei de Natal. Ela é ilustrada, e quem conhece um pouquinho dessa história sabe a importância disso aqui ser ilustrado, mas eu já vou explicar. É um livro curto, tá? São 130 páginas nessa edição. E pra quem não conhece a história da Ursula K. Le Guin e dessa série especificamente, a importância de ter essas ilustrações aqui é porque na época que foi lançado, essa série de livros passou por whitewashing, então assim, não é uma série que se passa num local medieval, inspirado pela Europa. Os locais aqui no livro, eles são locais de ilhas e as pessoas não são brancas. Serena, você também é branca. Na época ela foi muito julgada por não querer colocar ilustrações nos livros, como se o ponto fosse a ilustração e ela tivesse alguma coisa contra ilustrações. Quando na verdade ela só não queria que os seus personagens fossem ilustrados como pessoas brancas, quando eles não são. O livro tá muito pesado, então eu vou deixar ele aqui atrás. Outra coisa muito interessante que ela fala, só que no final do livro, é sobre a importância de narrativas que fujam desse convencional da fantasia. Então ela fala sobre não ter vontade de escrever sobre guerras. E antes mesmo de ler o livro eu já sabia sobre esse posicionamento dela, eu já entrei sabendo que era uma história de fantasia, que não se tratava de uma guerra. E eu me peguei me perguntando, nossa, mas como que ela vai fazer isso, né? E é tão simples, é tão básico, mas a gente tá tão acostumado a essa lógica que parece impossível se ter risco ou ter perigo pro personagem se ele não tá envolvido numa guerra. E a minha experiência lendo isso aqui foi totalmente o oposto, né? Eu sentia tensa, minha namorada passava por mim enquanto eu tava lendo na casa, eu tava assim, com os olhos esbugalhados lendo. E a história desse livro, tentando contar sem dar muito spoiler, até porque é um livro curto, a gente vai seguir um jovem mago chamado Ged, e ele vai pra escola de magia, ele tem que se confrontar ali um pouco na atitude dele em relação à magia, né? Por que ele quer esse poder, por que ele quer usar esse poder. Ele trata muito de amadurecimento, de escolhas, de orgulho, de sombras mesmo que a gente tem dentro de nós mesmos. É um livro que ele é escrito de uma forma quase rimada, tem uma leitura muito gostosa. A única ressalva que eu poderia dar é que ele é um pouquinho lento no início, então eu esperaria, assim, pelo menos chegar no final do capítulo 4 pra você decidir, ok, eu não tô gostando. Então se você começou a ler, por acaso você tá achando chato, tá achando devagar, sério, aguenta até o final do capítulo 4 e aí depois a gente conversa. Se depois dali você decidir realmente não é pra mim, não é o tipo de coisa que eu gosto, beleza, mas não faça isso comigo, não pare de ler antes de chegar no capítulo 4, beleza? Ah lá, nem vou ler. Olha, se eu tivesse uma escala pra quanto esse livro é cabeçudo, pra quanto ele é mais entretenimento,
eu deixaria ele ali bem no meio. A escrita desse livro é realmente muito bonita e era difícil de ler sem querer marcar absolutamente todos os trechos. Ela escreveu esse livro depois de um editor pedir para ela escrever livro para pessoas jovens. E ela também fala um pouquinho sobre isso ali depois no final. E como para ela não tem uma diferença, na verdade, entre escrever para jovens e escrever para qualquer público. Isso é muito perceptível, porque é o tipo de história universal nesse sentido, em que você consegue ler e sentir toda a profundidade, mas você consegue se imaginar lendo para uma criança, você consegue indicar para amigos ou para adolescentes que você conheça. Sou a Flávia Leal, empresária nos Estados Unidos e professora de maquiagem. Eu sou a Universal. Eu realmente achei muito legal, acho que pela minha cara dá pra perceber que foram 5 estrelas. Eu nunca tinha lido algo assim e que me tocou tão profundamente, no final eu tava emocionada. Eu acho que é um livro também que pessoas que estudam psicologia ou gostam de psicologia iam adorar. Agora, tá ficando escuro aqui, mas eu vou tentar continuar, espero que não fique muito ruim, porque, né, já me arrumei, já estou aqui, todo um esforço, entendeu? Próxima vez eu aprendo que se eu quero começar, não posso começar tão perto de ficar escuro. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Agora a gente vai sair um pouquinho da fantasia. Eu tenho 2 outros livros que eu li esse mês que, na verdade, são bem fora da minha zona de conforto, né? Um deles é mais próximo do que eu gosto, mas o outro é uma coisa que eu estou descobrindo mais por agora mesmo, que é um romance. Ano passado eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, em leitura conjunta com a minha namorada. A gente se emocionou muito, né? A gente chorou, a gente riu. Esse livro entrou para as nossas vidas, eu acho assim, como para muita gente. Então, antes mesmo de terminar de ler Evelyn Hugo, eu fui atrás dos outros livros da autora. Eu decidi ali as minhas próximas leituras da Taylor Jenkins Reid. Evelyn Hugo tinha muitas coisas a seu favor, né? Ele se passa numa época que eu gosto muito, com temáticas que eu gosto muito. E o livro que não tinha tantas coisas a seu favor, que era apenas um romance, assim, contemporâneo, sem muitos outros fatores que me instigassem a ler, foi o livro que eu decidi ler a seguir. E este livro é Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid, da editora Paralela. Essa edição é super confortável de ler, né? Eu só não achei o livro tão veraneio assim, tá? Apesar de eu ter lido no verão e a capa ser super verão, ele não é tão veraneio assim, mas eu vou explicar. Esse livro conta a história da Emma. Ela é casada com o Jesse, por quem ela foi apaixonada durante o ensino médio. Eles vivem uma vida muito legal, eles viajam a trabalho juntos, eles vivem os sonhos deles, basicamente. E eles recém se casaram, né? Eles estão 1 ano casados, quando o helicóptero dele cai no oceano e ela fica viúva. Você tá condenada a passar o resto da vida sozinha e desinfeliz, porque você é burra demais, você é idiota demais, você é estúpida demais, você é imoral, você é indecente, você é devassa, você é libertina. Kenga! Você é Kenga! Ela sofre muito, obviamente, com essa perda e aos poucos ela vai percebendo que aquela vida que eles construíram juntos não vale tanto a pena sem ele. E ela acaba voltando pra sua cidade natal e se reencontrando com um velho amigo que trabalhava com ela na livraria dos pais dela, o Sam. Algum tempo se passa, ela e o Sam vão se conhecendo, se apaixonam e ficam noivos. Tudo estaria ótimo, né, se terminasse por aí, mas não termina por aí, porque é um livro da Taylor Jenkins Reid, que existe para nos fazer sofrer. Então, quando eles estão ali para se casar, noivos, ela recebe uma ligação e descobre que o Jesse está vivo. Surprise, bitch. I bet you thought you'd seen the last of me. E agora ela tem que fazer uma escolha entre o marido e o noivo, a vida antiga dela e essa nova vida dela. Minha maior preocupação com esse livro é que, como tem um triângulo amoroso, né? Eu nunca tive nada contra o triângulo amoroso, tá? Nem do Crepúsculo eu acho que é tão ruim assim como as pessoas falam. Acho que é ok. Mas a minha preocupação era que eu fosse ficar irritada com a personagem, porque ela não tá se decidindo, porque é muito óbvio com quem ela deve ficar. E isso não aconteceu. Eu senti que a autora lidou muito bem, com muita maturidade, os personagens eram maduros, são pessoas ali já com uns 30 anos nas costas resolvendo as coisas, então isso não quer dizer que a personagem não vai fazer escolhas erradas às vezes, ou que ela não vai ficar em dúvida, né? O livro inteiro é sobre ela estar em dúvida. Mas é aquela coisa de você ficar irritado, de você ver que a personagem tá fazendo uma coisa que nem faz sentido, só pra narrativa poder acontecer e as coisas se desenrolarem, não tem isso.
faz muito sentido as dúvidas que ela tem, as atitudes dela, mesmo que você não concorde, você consegue entender por que ela tá agindo daquela forma, você consegue empatizar com ela, que eu acho que é o mais importante, e você consegue ficar em dúvida entre os dois interesses amorosos. Ele é um livro curto e o ritmo é super ok, assim como em Evelyn Hugo ele é dividido por partes, então antes dela descobrir que ele tá vivo e depois que ela descobriu que ele tá vivo, ele se divide mais ou menos assim. Então o ritmo é super ok. Na escala ali de cabeça pra entretenimento, ele é mega entretenimento, então ali totalmente do lado do entretenimento. Pra mim esse livro foi muito, muito bom, 4 estrelas. Como eu já disse, eu não li muito romance na vida, talvez se eu tivesse lido mais romances, ele seria 3 estrelas, ou ele seria ainda mais, né? Eu só sei que Evelyn Hugo pra mim foi 5, e esse aqui, como ele é muito bom, mas ele não tem aqueles fatores, assim, de temáticas que eu gosto, que quem leu vai entender o que eu quero dizer com temáticas. 4 estrelas, tá? De ótimo tamanho. Eu vou ler um trechinho aqui, então, pra vocês conhecerem melhor a escrita da autora. Nas 3 noites anteriores, sonhei que amarrava nós dois com uma corda. Sonhei que amarrava com tanta força que nenhum de nós conseguiria escapar. Sonhei com nós tão fortes que não podiam ser desatados, com uma corda tão grossa que não podia ser cortada. Sam estende os braços para apoiar as mãos na parede. Em seguida diz, só me faz um favor. Qualquer coisa. Não fica comigo se preferir estar com ele, Sam me pede. Não faz isso comigo. Sei exatamente o que esses sonhos com a corda e os nós significam. Ninguém se amarra a alguma coisa a não ser por medo de perdê-la. E agora, pra finalizar, um livro que vai ser bem difícil de resumir e falar sobre sem levar muito tempo, mas ele merece ser falado mais, eu acho que eu nunca vi ele no BookTube. E este livro é Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga, sobrenome difícil, eu não vou tentar falar o sobrenome dela porque é difícil, gente. É da editora Todavia. Essa edição é linda, é muito gostosa, assim, a capa. Ela não é plastificada, sabe? Parece um papel mesmo. Ela tem esses detalhes aqui por dentro, né? Ele é todo bonitão. Essa autora Olga, ela é uma das autoras mais relevantes e premiadas atualmente na Polônia. É difícil de resumir a história desse livro, o que eu posso dizer é que a protagonista, a narradora, é uma senhorinha que mora na Polônia e um vizinho dela morre. Ela é envolvida ali na investigação. É o tipo de livro que é muito legal, a estranheza inicial de você não saber sobre o que se trata e você ir descobrindo. Ele vai tratar de assuntos muito importantes e pesados, principalmente ali direito dos animais, vai falar muito sobre a importância da gente respeitar a natureza, respeitar os animais. Esse livro tem uma aura de comédia permeada por todas as páginas. Essa coisa assim da cidade pequena na Europa, do pessoal que é um pouco excêntrico, então tem pessoas na cidade dela que são mega excêntricas. Ao exemplo, tem um dentista que atende no meio da rua, uma coisa que no Brasil, né, não faz muito sentido, mas sei lá, quem sabe faz sentido na Polônia, eu que não sei. A narradora mesmo, ela é muito excêntrica, ela é muito fora da casinha, assim. Loucura. Ao mesmo tempo que tudo que ela fala faz sentido, a forma como ela fala, como os outros personagens percebem ela, faz com que a gente sinta que há um tom de absurdo em tudo, sabe? Ela se revolta com as coisas e ao mesmo tempo que é verdade e relevante, você se pega dando risada porque é tão absurdo, né? Ela fala de um jeito tão convicta das coisas. Isso também mostra um pouco da nossa própria hipocrisia, né? Que eu achei muito, muito legal como foi feito. Então ele segue essa investigação, mas ele não é tão assim policial, detetive, esse tipo de coisa. Ele é mais focado mesmo nela, como que ela vai tentando se mostrar para esse mundo que é tudo tão do avesso em relação a como ela pensa, que faz até ela parecer absurda, e como que ela vai navegar essa situação. É um livro também que fala muito de astrologia, a narradora é obcecada por astrologia, e é muito divertido, né? Todas as observações dela. Eu gosto muito de astrologia, como vocês devem ter percebido, que eu dei ali metade do meu mapa pra vocês na minha introdução, então também gostei muito desse aspecto. E na minha escala ali de cabeçudo pra entretenimento, eu colocaria ele mesmo mais puxando pro cabeçudo, apesar de ser um livro que você vai se divertir, vai conseguir se entreter bastante. Ele ainda tem essa questão de ser lento, de estar tratando de temas mais pesados, mesmo que com leveza. Então, mais pro cabeçudo mesmo. Eu recomendo pra todo mundo que gosta de subversão de gênero, ou se você gosta de cenários de cidades pequenas, se você gosta de jogar Stardew Valley. Eu vou ler um trecho para vocês conseguirem também conhecer um pouquinho melhor da escrita da autora. Percebi que pertencíamos a esse grupo de pessoas que o mundo considera inúteis. Não fazemos nada de significativo, não produzimos ideias importantes, nem objetos de utilidade, nem alimentos. Não lavramos a terra, não fomentamos o crescimento de nenhuma economia.
Não nos reproduzimos, com exceção de Esquisito, que tem um filho, mesmo que ele fosse o Capa Negra. Até agora nunca demos ao mundo nada de útil. Não inventamos nada, não temos poder, não dispomos de nada além de nossas pequenas posses. Cumprimos nossas tarefas, mas elas não têm importância para os outros. Se desaparecêssemos, não mudaria essencialmente nada. Ninguém notaria. Eu gosto muito desse trecho, eu acho que ele fala muito sobre como a gente trata os animais mesmo, porque, né, qual que é a utilidade de um gato, qual que é a utilidade do cachorro. E como isso passa também para as pessoas, né, que não fazem assim, trabalhos essenciais. Mesmo essa cultura aí da produtividade tóxica que a gente fala muito na internet hoje em dia. Então, gosto muito dessa reflexão. Então, por hoje é só. Esses foram os 4 livros que eu li em janeiro. Eu espero voltar aí mês que vem com as minhas próximas leituras. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você considere se inscrever, deixar a sua curtida e um comentário, porque, gente, segurar esse tanto de livro e falar sobre livro não é tão fácil assim quanto parece, tá bom? Eu tô aprendendo isso agora na marra, então se você quiser me ajudar, eu vou ficar muito feliz. Eu espero te ver de novo e até a próxima. Meu Deus, 1 hora.